Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. E nós vamos aqui ao nosso ponto teológico, então fique até o fim desse vídeo, porque Deus tem algo especial para você e para a sua vida. Vamos tratar do seguinte assunto a partir de agora: o que o arrebatamento significa? O que o arrebatamento significa para mim, para você, para a igreja? O arrebatamento, na verdade, ele é um encontro. É o que afirma o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. O que ele foi informado por Deus e revelou para a gente? Porquanto mesmo o Senhor dará a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que ocorrerá? Eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Será algo glorioso. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso é algo maravilhoso e uma promessa que você não pode perdê-la por nada. Para completar o raciocínio, a gente poderíamos ver mais os versículos da Bíblia. Na sua primeira carta à igreja de Coríntios, Paulo também fala sobre essa questão do arrebatamento. Vamos refletir também o que a Bíblia nos diz lá? Eis que vos digo um mistério. Agora já não é mais mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 52. O Senhor vem ao encontro da igreja e a igreja vai ao encontro do Senhor. Essa é a síntese do arrebatamento da igreja. Nesse momento, os mortos que estão em Cristo, os crentes e os crentes vivos, eles receberão o que a Bíblia afirma de corpos glorificados, uma nova modalidade de corpo preparado para eles. Então, nós nos reuniremos com o Senhor e essa reunião não se dará sobre a terra, ela será nos ares e de lá entraremos na chamada glória celestial. Olha, todos os crentes, eles serão reunidos num só momento e ajuntados e atraídos por um poder invisível que nós sabemos que é o Espírito Santo, e todos desaparecerão da face da terra. Os cientistas norte-americanos, um grande cientista norte-americano famoso chamado Thomas Alva Edison, por volta ali do seu tempo de estudo científico, ele ilustrou essa realidade futura fazendo uma experiência muito interessante. O que ele fez? Ele misturou areia com aquela chamada limalhas de ferro e segurou sobre um pote um ímã sobre aquela mistura, um grande ímã. E de repente, o que aconteceu? A areia começou a se mexer, deixando sair as famosas limalhas de ferro que foram atraídas pelo ímã e então se grudaram ou se prenderam àquele grande ímã. Assim é basicamente uma ideia do que será o arrebatamento. Os crentes serão tirados de onde se encontraram e se reunirão com Cristo. Será algo realmente muito glorioso. Existe um fenômeno que pode ser observado em toda a história da igreja com relação a essa questão do arrebatamento. Quando uma igreja vivia ou vive na expectativa da volta de Cristo, ela era uma igreja viva e ativa. Digamos que Jesus voltasse em uma semana. Pare e pense exatamente nesse momento. Como seria essa nossa última semana sobre a terra? É uma pergunta que nós deveríamos fazer uma reflexão profunda nesse momento. E nós iríamos estudar a palavra de Deus todos os dias, eu não tenho dúvida disso. Também buscaríamos profunda comunhão com o Senhor e provavelmente nós estaríamos presentes em todos os cultos. Sim, com certeza
nós iríamos participar ativamente de todas as programações na igreja e evangelizaríamos, pode ter certeza, todos que estão ao nosso redor. E a gente também, provavelmente, nós íamos fugir do pecado e demonstraria o amor ao próximo. E provavelmente nós também pediríamos perdão a quem a gente tivesse magoado. Mas por que não fazemos isso tudo agora mesmo? É a pergunta que eu te faço também. Jesus realmente poderia vir na próxima semana. E se ele também poderia vir ainda hoje, e nós estaríamos preparados para nos encontrar com ele, existe um fenômeno que pode ser observado em toda a história da igreja. Você vai ver isso em toda a história da igreja, esse fenômeno. Quando uma igreja vivia ou vive na chamada expectativa da volta de Cristo, ela era uma igreja viva e ativa. Foi assim no início da igreja, quando a gente vai estudar ali o livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo e as primeiras igrejas que foram formadas, elas contavam com a volta de Cristo ainda em seu tempo de vida. Eles esperavam Cristo ainda quando eles estavam vivos. A mesma coisa aconteceu por volta do século XIX e também no início do século XX. Houve o que nós chamamos de um clímax na evangelização mundial. Foi o que nós chamamos o topo da grande evangelização mundial. Muitas missões foram fundadas nessa época e milhares, isso mesmo, milhares de missionários foram enviados aos campos, os chamados missionários do campo pioneiro por todo o mundo. Foi uma época de grande expectativa pelo que nós chamamos de volta de Cristo, conjugada a um intenso fervor. Havia um fervor missionário extraordinário no coração da igreja daquela época. Hoje, infelizmente, o amor pela vinda de Cristo está sendo abafado pelo materialismo. Não se assuste, essa é a realidade. Pela busca do famoso bem-estar, de uma boa posição social e de um lazer e também de entretenimento sem fim. Em resumo, em últimos ou em muitos lugares e em muitos corações, o que nós chamamos de amor ao mundo sufocou o amor pela volta de Cristo. É assustador, mas é a realidade que estamos vivendo na igreja da atualidade. Pare e pense, que lugar a volta de Cristo ocupa em seus pensamentos? Que lugar ela tem nos seus pensamentos? Que prioridade ela tem em relação às outras coisas da sua vida? Responda tudo isso e essa pergunta e você saberá exatamente como o seu coração se sente quanto à breve volta do Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos fazer do nosso desejo o desejo que eu costumo dizer do apóstolo Paulo. E qual foi o desejo do apóstolo Paulo? O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 ao 13, o apóstolo Paulo relata essas palavras. Da mesma carta, o apóstolo Paulo ainda escreve sobre a dupla função de todos os cristãos que se converteram. Deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 ao 10. Essa dupla função é servir o Senhor e esperar a sua vinda para buscar a sua igreja para junto de si. Que Deus te abençoe e até uma próxima, querendo